Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Louine e nós estamos em mais um vídeo referente ao nosso segundo trimestre. Tô bem feliz de fazer esse vídeo, apesar de achar que um vídeo vai ser super pouco pra gente tratar de assuntos tão legais e tão complexos quanto são os assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo. Mas eu vou tentar fazer um breve resumo e vocês vão aprofundar aí o conteúdo na apostila, e também eu aconselho vocês a procurarem outras fontes, filmes, séries, documentários, outras aulas no YouTube, para que vocês aprofundem bem esse conteúdo, porque é interessante, é super atual e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então aumenta o som, pega a apostila, caderno, lápis e vamos começar. Bem, o assunto que a gente vai tratar hoje são os movimentos comunistas no mundo. Muito se fala em comunismo, principalmente hoje a gente está num governo que se posiciona contra o comunismo e muitas vezes a gente acaba não sabendo o que são os movimentos comunistas. E na apostila, nessa unidade 44, a gente vai estudar justamente as movimentações comunistas que tiveram no mundo inteiro. Existem hoje 4 países que são comunistas no mundo, o restante não é. Existem outros países socialistas, como a Espanha, Portugal, Venezuela e entre outros países socialistas, mas países comunistas são só 4. E esses países são a China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Então a gente vai estudar e ver como que se deram essas revoluções dentro desses países. Lembrando que eu vou ter que fazer um brevíssimo resumo, e a gente vai perceber que depende muito mais da vontade dos governantes de fazer um bom governo do que do regime que esses governantes vão adotar. Existem bons regimes comunistas e existem péssimos regimes comunistas, assim como existem bons governos capitalistas e péssimos governos capitalistas. Como eu disse para vocês, vai depender muito mais da vontade do governante fazer acontecer do que propriamente do regime que ele vai adotar. Bem, na China a gente vai ver que após a monarquia, a China ela é muito grande, né? Ela é o maior país do mundo, tem muitas pessoas e ela é formada por diversas etnias. A monarquia entrou em crise na China e surgiu aí algumas ideias de transformar a China em um país comunista. Lembrando que quando a gente está falando dessa emancipação política, a gente também está falando de Guerra Fria. Nesse período onde essas revoluções aconteceram, os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando demais entre si. E aí eles começaram a apoiar essas emancipações políticas para ter esse novo país ao lado deles. O que acontece é que eles interviram de forma muito brusca nesses países e acabaram criando catástrofes, né? Tanto em países que não teve uma guerra civil tão intensa como foi a China, mas, por exemplo, na Coreia do Norte a gente vê reflexo disso até hoje, né? A Coreia do Norte virou socialista e era ajudada pela União Soviética, e a Coreia do Sul virou capitalista, ajudada pelos Estados Unidos, e até hoje esse país não conseguiu se unificar, tamanha foi a racha que aconteceu por conta da Guerra Fria. Então as intervenções externas nunca são boas para os países. Bem, mas vamos começar pela Revolução Chinesa, e aqui eu vou passar para vocês o resumo a partir do livro de atividades. Então, se você quiser acompanhar no livro de atividades, tem a parte, o conteúdo resumido, mas lembrando que vocês têm que ler o conteúdo todo lá na apostila, tá bom? Então vamos começar. Revolução Chinesa, eu não vou conseguir falar o nome dos governantes, eu vou tentar pronunciar, tá? Porque são todos nomes chineses e eu não falo chinês. Então vamos tentar. Então em 1912, Sun Yat-sen funda o Partido Nacionalista, os Kuomintangs, e se torna o primeiro presidente da República Chinesa. Então a China tinha um partido que era nacionalista, e daí esse cara chega ao poder. Bem, em 1921 houve a criação do Partido Comunista, o PCC. PCC parece Comando Vermelho aqui, né? Mas não é, Partido Comunista da China. Em 1928, o que acontece? O Partido Nacionalista chega ao poder e começa a questionar aí
começa a ter opositores do Partido Comunista. Então o Partido Nacionalista, ele chega no poder, mas esse Partido Comunista começa digamos, a fazer oposição a esse Partido Nacionalista. Bem, em 1933 a 34 houve uma longa marcha promovida por Mao Tse-tung contra o governo de vamos chamar de comunistas e nacionalistas. Os nacionalistas estavam no poder, os comunistas surgiram lá na China em 1921. Então, eles começaram a difundir as ideias comunistas e essas ideias começaram a ganhar força. Bem, o Partido Nacionalista, tem aquelas características de amor à bandeira, e de horror aos comunistas, a mesma coisa que é em todos os países. Bem, os nacionalistas começaram a perseguir fortemente os comunistas, a matar mesmo, era pena de morte se você fosse identificado como comunista, e eles começaram a ir atrás, a caçar os comunistas que estavam no país. Os comunistas se viram obrigados a fugir e eles iniciaram aí uma longa marcha. Essa marcha durou muitos dias, eles caminharam mais de 100 e tantos quilômetros, com mais de 100 mil pessoas, e durante o dia eles se escondiam nas florestas, no meio do mato, e se escondiam nas pequenas vilas para poder fugir da repressão do governo nacionalista. Em 1936 houve a invasão do Japão. O Japão começou a crescer economicamente, ajudado pelos Estados Unidos. Lembra que os Estados Unidos jogou uma bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão? Por conta disso, os Estados Unidos começou a ajudar muito o Japão com dinheiro para que o Japão fosse capitalista. Acabou que o Japão se fortaleceu e começou a expandir o seu território e invadiu a China. Com essa invasão da China, tanto nacionalistas chineses quanto comunistas se uniram para expulsar os japoneses do seu território. Então deram meio que uma trégua na Guerra Civil para poder expulsar os japoneses do território. Mas os nacionalistas então começaram a treinar os comunistas, treinar eles em guerra, dar armas e tudo mais. Quando eles expulsam os japoneses do território, os comunistas já estão armados e super bem treinados, e daí começa uma guerra civil sangrenta. Em 1945 dá-se o início então da Guerra Civil Chinesa, nacionalistas versus comunistas. Em 1949, então um comunista, que é o Mao Tse-tung, assume o poder e implanta a República Popular da China. Então os comunistas acabaram vencendo essa guerra civil. Em 1957, houve uma implantação que se chamava o Grande Salto para Frente. A ideia era que a China conseguisse se desenvolver tanto quanto a União Soviética em apenas 2 anos. O que a União Soviética fez em 30, eles queriam fazer em 2. Então o governo começou a incentivar muitos agricultores a produzir bastante. Começou também a incentivar as indústrias a fazer bastante coisas para vender. Também foi incentivado também pela criação de várias hidrelétricas para que tivesse bastante energia, minas de carvão e tudo mais. Então começou a se desenvolver bem o país. Só que houve um grande problema. O governo não teve planejamento, ele não construiu estradas, não construiu portos, então a China não tinha como escoar toda essa produção. Acabou que os preços despencaram e a China entrou numa crise econômica profunda. Bem, em 1966 houve início então a Revolução Cultural. Por quê? Com a diminuição do preço das coisas, as pessoas começaram a não gostar mais desse governo comunista. O que aconteceu? O governante, que era meio que ditador, ele começa a colocar a culpa na própria população, dizendo que na população ainda tinha resquícios de uma burguesia e que a população ainda estava com saudades do capitalismo. Então ele começa a reprimir fortemente qualquer coisa que tivesse a ver com qualquer país externo, principalmente Estados Unidos. Então ele começou a reprimir demais e houve então o que ele chamou de Revolução Cultural, que foi a fase mais radical da Revolução Chinesa. Milhares de pessoas morreram simplesmente por ter objetos que eram considerados de países capitalistas. Em 1976 houve o fim da Revolução Cultural e em 1966 houve a morte então desse cara, que é o Mao Tse-tung. Mao Tse-tung,
ele morre e daí os próximos governantes começam aí a abrir as portas, a fazer novos acordos comerciais e a China começa a se tornar de novo uma grande potência. Hoje em dia ela é uma enorme potência econômica. Ela não dá mais para dizer que os Estados Unidos é maior, é mais potente economicamente do que a China, porque tudo no mundo, tudo que a gente compra, tudo que a gente utiliza é fabricado na China, desde o tripé que tá o celular até o celular que está sendo gravado, essa caneta, absolutamente tudo é produzido tecnológico ou não. A grande parte das coisas que a gente utiliza é fabricada na China. Então eu acredito que hoje a China conseguiu aí se estabelecer como a maior potência econômica do mundo em pouquíssimo tempo, né? Olha só, o cara morreu só em 86, de 86 ela era tipo nada, para 2020 ela ser a maior potência do mundo. Então foi um crescimento bastante rápido. Bem, mas vamos lá para a guerra nas Coreias. Essa guerra foi bem triste, justamente por conta que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos botaram o dedão lá, né? Bem, a Coreia ela está na Península Coreana, né? E ela era um país só. Mas os soviéticos se estabeleceram ao norte do país e os Estados Unidos se estabeleceram ao sul do país, o que acabou gerando um conflito interno extremamente grande. A parte norte virou comunista e a parte sul capitalista. Bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a Coreia em zonas de influência. Então, eles dividiram o país. Em cima, a República Democrática Popular da Coreia, apoiada pela União Soviética. Ao sul, a Coreia do Sul, reconhecida e patrocinada pelos Estados Unidos. Bem, em 25 de junho de 1950, houve a invasão da Coreia do Sul pelos norte-coreanos, em uma tentativa de reunificar a Coreia. A Coreia do Sul recebeu ajuda dos Estados Unidos, que ameaçaram lançar bombas atômicas na Coreia do Norte para que não unificasse de novo. Em 1953, a Organização das Nações Unidas intermediou um acordo de paz entre as duas Coreias. E até hoje, as duas Coreias buscam o tempo todo fazer acordos de paz para que realmente a paz seja estabelecida naquele lugar, para que eles não voltem mais a ter guerras como tiveram, porque os conflitos que eles tiveram sempre foram bem violentos. Bem, passando para a Guerra do Vietnã. Então, o Vietnã era parte da Indochina. Então, a Indochina era um território que era colônia da França. Então, no Vietnã tinha, na Indochina era o Vietnã, o Camboja e a Luanda. Eu acho que é Luanda. Eram 3 países e daí o Vietnã foi o primeiro a querer realmente aí se emancipar. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a França ficou extremamente enfraquecida e acabou concedendo aí digamos que a carta de alforria, né? Concedeu aí as independências desses países. Mas o Vietnã foi o país que mais lutou para isso, porque a França insistia em não sair de lá. Bem, a luta contra a França. De 45 a 59, o Vietnã do Norte se emancipou politicamente da França. E houve a divisão, então, entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, apoiado pela China e pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Bem, quando o Vietnã do Norte se emancipou, aí começou a treta. Por quê? Os Estados Unidos viram que o Vietnã do Norte ia tomar o Vietnã do Sul e transformá-lo também em país socialista. Os Estados Unidos decidiu ir lá intervir politicamente novamente e dar muito armamento para o Vietnã do Sul, que acabou gerando aí uma guerra civil. Bem, intervenção estadunidense de 1954 a 1973. No século XX foi o conflito que mais durou. Foram anos de conflito, de 1954 a 1973. Bem, a França se retirou do Vietnã do Sul após perder milhares de soldados no conflito. Para evitar a adesão do Vietnã do Sul ao socialismo, os Estados Unidos então enviaram tropas para essa região, utilizando o agente laranja e a bomba de napalm. Bem, os Estados Unidos eles enviaram tropas para lá e os vietnamitas eram muito bons guerrilheiros de mato e 95% do Vietnã é mata fechada.
o que aconteceu foi que os Estados Unidos começou a perder milhares de homens, por conta que os vietnamitas se escondiam nessas matas e conseguiam matar muitos estadunidenses. Essa parte ela é bem, digamos que, explorada pelos filmes de Hollywood. O Rambo, por exemplo, foi um soldado que lutou no Vietnã. Então, tem milhares de filmes sobre o assunto. Acabou que os Estados Unidos, vendo que estavam perdendo, começaram a utilizar outras armas, né? Entre elas as armas químicas, que foram bem terríveis. Essas armas químicas, além de matar a população, eram extremamente cancerígenas. Acabava que mais da metade da população que teve contato com isso desenvolveu câncer. Então, foi muito colocado na mídia, toda a imprensa internacional e a opinião pública internacional ficou bem contra os Estados Unidos por eles utilizarem arma química. Bem, após 11 anos de conflito, os Estados Unidos admitiram a derrota e se retiraram do Vietnã do Sul. Bem, após os Estados Unidos se retirarem do Vietnã, o que acontece? Uma guerra civil dentro do país, porque agora eles não precisavam mais lutar contra os Estados Unidos, começaram a lutar entre eles. Bem, o Vietnã do Sul continuaram os conflitos entre vietnamitas, capitalistas, e os Vietcongs, que eram socialistas. Houve então a vitória dos Vietcongs e a reunificação do Vietnã sobre o sistema socialista. Mas foi bem triste, né? Inclusive tem uma foto bem famosa da Guerra do Vietnã, vou colocar aí pra vocês. Essa foto foi tirada por um jornalista, ele tinha 20 anos na época e ela ganhou diversos prêmios internacionais. Ela ganhou como melhor foto do mundo em 1972 e também ganhou o Pulitzer, que é um prêmio super famoso entre os jornalistas. É o tipo Oscar do jornalismo. E daí tem várias categorias. E ele ganhou como melhor fotografia jornalística de 1973. Mas as revoluções não se limitaram, digamos, aí à Ásia. Aqui na América Latina a gente teve aí a maior, digamos que, revolução socialista, que o país virou comunista, que foi a Revolução Cubana. Quem nunca ouviu, vai pra Cuba, ser comunista, vai pra Cuba. Bem, a gente vai ver então como que se deu essa emancipação e esse fortalecimento do povo cubano e aí depois a decadência da economia cubana. A gente vai ver o dedinho dos Estados Unidos metido aí de novo, né? Os Estados Unidos gostam de se meter em tudo. Bem, então a emancipação política de Cuba, lembrando que Cuba era uma colônia espanhola, certo? Então eles precisavam da emancipação política. O que aconteceu em 1898, houve a emancipação política de Cuba apoiado pelos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos na época tinha se emancipado da Inglaterra recentemente e queria aí a emancipação política de todas as colônias na América. Então ele apoiou todas as emancipações na colônia. Após a emancipação, depois de vários conflitos, enfim, houve a ditadura do Fulgêncio Batista. Bem, o Fulgêncio Batista realmente foi um ditador bem sanguinário. Ele governou Cuba de 1933 a 1940 e depois de 1952 a 1959. Entre as características do governo dele, tinha a pobreza atingindo a maior parte da população, a economia era capitalista e uma forte influência dos Estados Unidos. Todas as empresas de materiais básicos que os cubanos precisavam eram de iniciativa estrangeira. Tudo que ele fazia de impostos, ele baixava super o imposto para produtos americanos, então tinha muito produto americano lá. Acabava que a indústria nacional era zero, não tinha indústria em Cuba, as pessoas estavam extremamente empobrecidas, a inflação lá em cima, o povo passando fome e ele era baita ruim com a própria população, a população não podia ter opinião própria, enfim, várias coisas ruins aconteceram e daí acabou que, obviamente, esse governo teve opositores, todo mundo, digamos que condenava ele e achava que ele era apenas um fantoche aí dos Estados Unidos. Acabou que o Fidel Castro e o Che Guevara começaram a fazer oposição a ele. E o Fidel Castro e o Che Guevara tentaram aí um golpe que não deu certo a princípio. Eles foram presos,
Mas o que aconteceu? Eles começaram depois a fomentar as ideias comunistas na própria população, nas pessoas mais empobrecidas. Então, no campo, eles fizeram, eles se estabeleceram em uma vila bem pequenininha, no meio do nada praticamente. Lá eles fundaram uma rádio e começaram a disseminar as ideias comunistas. Logo, muitas pessoas aderiram às ideias dele, porque estava todo mundo passando fome. Então, eles começaram a aderir muito às ideias dele, e os intelectuais em Havana, que era a capital, começaram a, digamos que, ter a missão de mostrar o que era o comunismo para as classes trabalhadoras das fábricas, né? Para os trabalhadores urbanos. Acabou que eles também acataram essa ideia do comunismo e conseguiram aí dar o golpe de Estado. Aconteceu então a Revolução Cubana. Bem, então o Fidel Castro e o Che Guevara visavam derrubar o governo e colocar fim à influência estadunidense e formar um governo com princípios socialistas. Acontece então a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi apoiada, obviamente, pela União Soviética, e com a Revolução Cubana o Fidel Castro implantou várias medidas. Ele primeiro tirou as empresas estadunidenses da ilha, estabeleceu que todos os, digamos que os produtos que eram de maior necessidade iam ser estatais. Ele erradicou a fome, estabeleceu uma tabela de preço para todos os alimentos. Então os alimentos básicos não podiam ter aumento de preço. Ele também acabou e erradicou o analfabetismo, criou diversas universidades de medicina, tanto é que a medicina em Cuba ela é extremamente forte, justamente porque a população estava precisando de médico naquela época. Então ele decidiu formar muitos médicos, erradicou o analfabetismo. Não existe pessoas analfabetas em Cuba, zero. Enquanto o Brasil tem milhares de pessoas analfabetas, em Cuba simplesmente não tem analfabeto, e também não tem morador em situação de rua. Ninguém mora na rua em Cuba, não existe. Também ninguém anda de Porsche, ninguém anda de Ferrari. Aqui no Brasil a gente tem bastante. Se for no Balneário Camboriú, você vai ver bastante gente andando com esses carros. Lá isso não existe. Mas também não existe ninguém dormindo na rua, ninguém passando fome. Enfim. Bem, houve então o cancelamento da liberdade de expressão no país. Após isso, houve o cancelamento da liberdade de expressão no país, a nacionalização de empresas, reforma agrária e educacional, melhoria da condição de vida da população. Aqui estão as características. Mas junto com essa melhoria de educação, começou uma forte repressão contra a imprensa, e todo mundo que era contra Cuba não podia ser contra, que era preso. O que aconteceu após isso? A União Soviética se dissolveu, certo? A União Soviética acabou, o Muro de Berlim lá foi derrubado e tudo mais, e a União Soviética acabou. Com isso, Cuba parou de receber a ajuda tão importante que ela recebia da União Soviética. E aí, a economia dela afundou. Foi cada vez pior, e os Estados Unidos começou a colocar extremas sanções econômicas em cima de Cuba, e agora Cuba é um país sucateado, continua sem ter pessoas analfabetas, o povo continua sem passar fome, né? O povo cubano é um povo, não existe fome em Cuba, não existe analfabetismo em Cuba, tem várias coisas que parecem utopias em outros lugares, e em Cuba acontece. Não tem analfabetismo, não tem fila em hospital, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, o povo teve que abrir mão de liberdade de expressão, de bens. As pessoas não podem comprar carro zero lá, por exemplo. Não existe isso. Você tem que justificar o porquê que você precisa de um carro. Você tem uma cota para gastar por ano. Você não pode comprar tanto de roupa por ano. Você ganha dinheiro, lá tem dinheiro, mas você ganha, mas você não pode gastar em qualquer coisa. Não existe grandes empresas lá, por exemplo, aqui a gente tem a Sadia, certo? Lá isso não existe. Tudo que é grande é do Estado. O que eu posso ter? Eu posso ter um mercadinho com no máximo 5 funcionários. Eu posso ter uma padaria com no máximo 5 funcionários. Ninguém pode ter mais do que 5 funcionários. Então não tem empresários lá que tenha 30 funcionários, ou então a Havan, por exemplo, do Luciano Hens. Isso não existe lá em Cuba.
Então é toda uma dinâmica diferente socialmente. Se é bom ou se é ruim, a gente, para dizer isso, precisa analisar mais profundamente, que a gente não vai conseguir fazer em um vídeo, como que é o sistema deles lá. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai criticar alguma coisa, é muito complicado você olhar pelos olhos dos outros, né? Cuba é ruim. Não, peraí, por que Cuba é ruim? Se ele tá falando que é ruim, então eu vou estudar por que Cuba é ruim, do que só ficar reproduzindo o que ele tá falando, igual o papagaio de pirata. Você pode dizer que o governo de Cuba é uma titica, mas primeiro você tem que conhecer ele. Se você não sabe nem quem é Fulgêncio Batista, como é que você vai ter alguma opinião sobre o governo lá? Não tem como. Então você tem que estudar, pesquisar e ver como que é esse tipo de governo para depois emitir uma opinião um pouco mais formada sobre isso. Eu tô falando tudo isso, primeiro, porque é o conteúdo da apostila, e segundo, porque é o papel das aulas de história formar opinião, fazer com que vocês sejam formadores de opinião. Vocês precisam ter opiniões consolidadas em fatos. Então, leia a apostila é do Positivo. O Positivo aí é uma empresa privada, então não tem ninguém doutrinando ninguém, pelo amor de Deus. Então, leiam a apostila, vocês vão ver as coisas boas e ruins. A gente viu várias coisas ruins, né? A Revolução Chinesa, a Revolução Cultural, onde as pessoas não podiam ter absolutamente nada que remetesse a outro país. A China se fechou por anos. Também Cuba não tem liberdade religiosa, a imprensa ela é extremamente perseguida, então tem muitas coisas ruins também. Enfim, tem coisas boas e coisas ruins em todos os governos. Como eu falei pra vocês, depende muito mais do governante querer fazer acontecer do que propriamente do regime que ele vai adotar, se ele vai ser capitalista ou socialista ou comunista. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto baita polêmico, principalmente no atual cenário político e social que a gente está vivendo. Mas vamos focar, né, nos conteúdos. Esses conteúdos caem em vestibular, caem em Enem, vocês precisam saber deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostei de fazer, é um tema que eu gosto porque eu amo política. Então é isso. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp lá pra mim que a gente vai respondendo e ajudando vocês. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.